Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nós estamos estudando a Revolução Russa e esse é o nosso terceiro vídeo, né? No primeiro vídeo a gente tratou das teorias econômicas, das teorias que influenciaram, né, a Revolução Russa. No segundo vídeo nós falamos como estava a sociedade antes da Revolução. Falamos também do início da Revolução, falamos dos czares, como governavam, né? E nesse terceiro vídeo, nós vamos fazer a terceira parte da Revolução Russa. Se você não lembra como foi a primeira, é necessário você voltar, porque aqui na segunda parte nós estamos já com os bolcheviques no poder. Lembram que nós paramos nisso? Nós paramos nas famosas teses de Abril, que Lenin criou, lembra? Paz, pão e terra. E aí os bolcheviques entraram no poder. Nós paramos aí, né? É isso que vai ser a aula de hoje, os bolcheviques no poder. Se você não lembra, dá uma pausa aqui e volta para o primeiro vídeo, ok? Olha aqui, 1917, e aí Lenin assume, né? E começa a ter algumas medidas para implantar o comunismo na França, desculpe, na Rússia. Quais são as medidas? Ele centralizou todo o Partido Comunista, né? Todos os simpatizantes, todas as pessoas que compunham o partido, foi centralizado, treinado, disciplinado, 600 mil bolcheviques, todos organizados para fazer isso aqui acontecer, né? E aí criaram o Conselho dos Comissários do Povo, onde quem estava no poder, quem fazia parte, quem representava esse conselho era Lenin, Stalin e Trotsky. Cada um tinha uma função dentro do governo. Trotsky era mais com o exército, por exemplo, Lenin mais funções administrativas, cada um tinha a sua função, ok? E aí, uma coisa que eles vão precisar fazer é resolver os problemas internos de conflitos. Lembra que eu disse para vocês que o Exército Branco, aquele que estava mais à frente do poder na primeira fase, né, da Revolução, eles brigavam entre si. Entre 1918 e 1921, os conflitos foram acirrados entre os dois exércitos. Eu quero lembrar para você que os dois exércitos eram contra os poderes dos czares, mas um pensava diferente do outro. Por isso que teve essa divisão entre os mencheviques e os bolcheviques, né? O exército branco e o exército vermelho. Um queria o poder mais concentrado nas mãos da Duma, outros queriam mais na mão dos sovietes, né, dos trabalhadores. Então eram ideias contrárias. E aí Trotsky conseguiu reprimir e acabar com esses conflitos internos, lembrando que ele estava à frente do exército, né, dessa função do exército nessa fase. Então eles conseguiram estabilizar a Rússia nessa época, acabaram com os conflitos internos. E outra coisa que Lenin fez também foi executar o czar Nicolau II. Esse czar estava no poder antes, foi o último czar. Então, ele achava que o czar vivo significava uma ameaça para ele, né? Conspirava contra o governo dele. Então, ele resolveu executar Nicolau II. Outra coisa que eles fizeram também foi uma economia mais centralizada na mão do governo. Ora, se eles queriam implantar o comunismo lá, é claro que o controle da economia vai ficar mais na mão do governo, porque é isso que reza, né? Nós já falamos disso e hoje você sabe bem disso porque você viu o meu primeiro vídeo e já entendeu como é que isso funciona, já fez exercício e tudo mais, né? Outra medida que ele fez foi proibir, inibir mais oposições políticas, né? Então repara que ele está começando a entrar num sistema mais rigoroso, né? Controlando as oposições, caminhando para uma espécie de ditadura, né? Uma ditadura mais, a gente vai chamar de ditadura do proletariado, né? Aqui, essa ideia do comunismo, né? E é tanto que ele executou Nicolau. Então, repare como ele enrijeceu, né? No controle da oposição. E outra coisa que ele fez foi unificar todos os sindicatos que representavam várias categorias de trabalhadores e colocou sob o domínio do Partido Comunista.
ficava mais fácil para ele controlar, né? E outra medida que lá na frente, né? Lá na frente que eu digo, não foi logo no iniciozinho. Ele implantou foi um novo plano econômico. Esse novo plano econômico a gente vai ver daqui a pouco, porque antes eu vou colocar para você a foto aí do Lênin, para você conhecer quem era esse camarada, tá certo? Vamos ver então o que foi essa nova política do NEP. Essa nova política, que eu já disse, NEP, que significa Nova Política Econômica, foi criada, pensada por Lênin, para tentar fazer ter um crescimento na economia da Rússia, tá? Só que ele justificava essas políticas, vocês vão entender por quê, com essa frase, ó, um passo para trás, é preciso, Lênin dizia, é preciso, camarada, darmos um passo para trás para dar dois para frente. Vamos entender por que ele precisava dessa frase para justificar essa economia? Olha aqui o que ele começou a fazer, ó. Devolve as pequenas indústrias aos proprietários. Então ele começa a dar de volta o domínio da economia para algumas pessoas, né? Só que repare, para os pequenos proprietários, porque são pequenas indústrias. Então ele vai fazendo uma reabertura, não vai, o governo vai tendo mais o controle total, né? Camponeses podiam vender seus excedentes no mercado. Então, agora, todos os produtos agrícolas não passavam mais sob o controle do Estado. Agora, os camponeses podiam vender os excedentes. O que é excedente? O que sobra da sua colheita, né? O que ele vai comercializar. O governo continuava no controle das finanças, da indústria e do transporte. Repare que ele está abrindo um pouco a economia, não está? Pois é. Por isso a frase, dá um passo para trás para dar dois para frente, ele está voltando a algumas práticas capitalistas. Ora, ele estava querendo implantar o comunismo, mas estava tendo práticas capitalistas, né? Ele estava abrindo um pouco, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele nem abriu total e nem fecha total, né? Ele está tentando aí um equilíbrio para conseguir controlar a economia na Rússia. E aí comerciantes podiam comprar e vender livremente. Repare que isso é uma prática capitalista, né? Então, mais uma vez eu vou lhe dizer, para você entender por que ele dizia assim, um passo para trás para dois para frente. Porque ele estava dizendo, eu estou regredindo em algumas medidas, estou voltando medidas que a gente já praticava, né? Medidas capitalistas, mas depois nós vamos avançar com mais força, entendeu? Só que isso, gente, vai desagradar o próprio partido dele, o próprio Partido Comunista. Algumas pessoas vão ver isso como sendo uma traição às ideias comunistas, né? E isso vai trazer alguns problemas para Lênin, né? No geral, a política funcionou bem, certo? Teve uma recuperação na economia da Rússia, mas algumas pessoas viam isso como traição, como volta ao antigo regime, né? Em 1922, também, no governo de Lênin, aconteceu a criação da União Soviética, né? União, olha aqui, ó, o slogan, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os alunos às vezes têm dificuldade de entender isso aqui. Como assim era Rússia, agora é a União Soviética? É porque vários estados que antes estavam sob o domínio do império, do imperador, né, dos czaristas, todos agora se uniram e eles formaram um só estado, um só país, entendeu? Então, aqui eram vários estados que o czarista dominava, mas eles eram separados. Agora todos se unem e formam a União Soviética, tá certo? Em 1922 eles ficam mais fortes. Só que aí que acontece uma coisa. Em 1924 Lênin morre, né? Lênin tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura na Rússia, né? Ele estava conseguindo fazer com que os planos dele fossem implantados, mas aí ele é interrompido, né? Os planos são interrompidos com essa morte de Lênin. E a Rússia também já tinha se tornado uma república socialista, né? Quando ele criou a União, quando eles criaram a União Soviética. Então, os planos estavam se
configurando, né? Já era uma sociedade, um país socialista, né? Uma união de estados que já compunha uma república socialista, certo? E em 1922, isso aqui eu já disse para você, foi no slide anterior, né? Criou-se então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas as repúblicas, todos os estados se uniram e criaram aí a união para ficar mais forte o socialismo ali naquela região, né? Lenin, ao morrer, não deixou claro quem seria seu sucessor. Não era uma ditadura, né? Ele implantou esse sistema mais rígido lá, porém, não deixou claro, não deixou acordado quem era que ia substituir. E vocês lembram que o conselhozinho que foi criado lá era criado por ele, por Trotsky e por Stalin? Pois é, claro que esses outros vão querer assumir o poder, né? Mas quem? Quem seria o sucessor de Lenin? Olha aqui para você conhecer. Trotsky, ele defendia uma ideia diferente desse cara aqui. Esse cara pensava de um jeito, ele pensava de outro. Para você entender, eu resumi aqui, ó. Trotsky defendia a revolução permanente, queria construir simultaneamente o socialismo em vários países. Já Stalin, por sua vez, defendia que o socialismo primeiro tinha que ser consolidado na Rússia para depois ser passado para outros países. E Trotsky dizia isso não vai funcionar, porque não tem como a gente se isolar economicamente falando. Um país precisa do outro, então a gente precisa implantar o socialismo ao mesmo tempo em outros lugares, em outros países. E Stalin dizia, não é a hora ainda. Primeiro a gente tem que consolidar o socialismo no nosso país e só depois dessa união, né, aqui por perto, é que a gente estende ela para outros lugares do mundo, certo? E aí o que aconteceu? Quem venceu? Stalin. Stalin conseguiu vencer essa indicação, né? E passou a assumir o governo da Rússia. E aí, como foi que Stalin conseguiu fazer isso, né? Já que Trotsky era liderado, era o líder do exército, como é que ele consegue fazer isso e chega ao poder de 27 até 1953? Repara que Stalin estava no governo da Rússia na Segunda Guerra Mundial, né? 1553, né? Então, aqui ele viveu a Segunda Guerra Mundial. E aí vamos ver o que é que ele fez para conseguir ganhar isso, né? Conseguir estar à frente da Rússia. Ele era secretário-geral do partido, né? Então ele usou esse cargo para influenciar as pessoas, né? Influenciar o partido. Usando sua alta posição de secretário no partido, ele removeu os opositores e bolou estratégias para afastar opositores, né? E aí, o que é que acontece? A população também estava com uma certa descrença. Você lembra que o Partido Comunista não ficou totalmente satisfeito com as medidas de Lenin em relação ao plano, né, o NEP. Embora tenha sido sucesso, né, mas eles achavam que estava regredindo, olhava com uma certa desconfiança, né. Então, o cara conquistou a popularidade do partido, né, centralizando esforço para tornar a Rússia um estado moderno e poderoso. Ele dizia, a gente tem que se fortalecer, investir na indústria para a gente ficar poderoso, ser uma sociedade que não dependa dos outros países. A gente vai construir o socialismo aqui, nós vamos ser fortes e autossuficientes, né? Então isso conquistou o Partido Comunista, conquistou nas eleições, né, do partido para ver quem ia suceder Lenin, tá certo? Pondo fim ao NEP, quando Stalin, né, assume, põe fim ao NEP e implanta uma série de planos que agora ele vai chamar planos quinquenais. Esses planos, que quase que eu não dizia o nome, né, eles vão ser diferentes do NEP. O NEP ele estava abrindo um pouquinho com medidas capitalistas e aqui
para satisfazer as pessoas e para fortalecer o socialismo, ele acaba com o NEP, que foi criado por Lênin, e cria o seu próprio plano de governo econômico, né? Esse plano, ele era extremamente rígido e tinha metas de produção, certo? Ele significava muito sacrifício, principalmente para os trabalhadores, porque o cara tinha que produzir aquilo que era estipulado pelo Estado, né? E quem não produzisse aquilo que estava previsto era tido como um fracasso, como traição ao sistema, como traição à pátria, sabe? Stalin, ele vai ser conhecido como um ditador muito ferrenho, muito de medidas muito fortes, sabe? De ditador mais forte. Lenin era aquele cara mais, né? De ideias mais brandas, tanto que criou o NEP, né? E ele vai ser aquele realmente ditador, né? Se a gente pode dizer que a Rússia teve um ditador, a gente olha para Stalin e vê aí realmente o que é um ditador, né? E então ele põe a política de depuração, né? Milhares de pessoas foram presas, torturadas, condenadas, tidos como traidores, né? Foram executados, e ele enrijeceu muito isso aqui, ó, de 1936 a 1940, certo? Então, é aí onde que a gente diz que foi foi mais forte, sabe? Foi um ditador muito ferrenho, certo? E aí ele desenvolve a indústria pesada, lembra que ele tinha prometido isso, modernizar o país? Pois é, ele desenvolve a indústria pesada, mecanizando a agricultura, e também ele cria o ensino obrigatório e gratuito. Lembram vocês que antes a Rússia era completamente, né, 80% eram camponeses e pouquíssimos alfabetizados, né? Então ele cria aí o ensino obrigatório e gratuito e tenta modernizar a Rússia. Olha aqui para você entender o que era esse plano econômico do cara, né? Tinha metas de produção. Ele investiu fortemente na indústria, né? Na industrialização, mas naquela indústria mais pesada de armas, né? Para se equipar, e investiu muito no exército. Eu coloquei aqui um gráfico que dá para você entender. Ó. Vamos pensar que aqui é um bolo, uma fatia, né? A fatia da pizza aqui, dos dinheiros, dos recursos, dos investimentos da Rússia. Ele investia 30% em indústria, 36% na indústria pesada, esse amarelinho, ó. 5% na indústria de consumo, e esse vai ser o grande problema, porque a indústria de consumo vai sendo deixada de lado. Você não pode também deixar totalmente essa indústria para trás, porque é o que as pessoas também precisam no dia a dia, né? Se vestir, enfim, comer, precisa da agricultura, de tudo, né? Então, essa indústria é deixada de lado. 17% ele investe em habitação, 16% na agricultura, 8% em outras coisas, em outros gastos, né? E 18% no transporte. Então ele investiu pesado em transporte e em indústria, né? Nessa indústria mais pesada, fez investimento. Realmente ele estava se preparando para se tornar uma potência, né? Para se tornar autossuficiente, né? E aqui eu coloquei um resumo, né, das fases da Revolução Russa, para depois você ler com calma, porque se eu for ler agora o nosso vídeo vai se estender muito, vai ficar muito pesado. Tudo isso que está aqui nós já vimos, já estudamos, certo? Então você vai ver, ó, a parte da revolução quando os mencheviques estavam no poder, né? E quando a Duma era que mandava e a influência maior era do Partido Branco, do Exército Branco. Vai ver a parte em que o Exército Vermelho estava no poder, né? A época principalmente de Lenin no poder, né? Vai ver o período da Guerra Civil, que foi a briga desses dois. E por último, você vai ver como foi o governo de Stalin, né? E esse governo aqui, ele fica até, né, depois. E aí é um outro assunto, a gente vê como é que estava a Rússia na época de Stalin, na época da Segunda Guerra Mundial. Isso aí já é um assunto para outra aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite bem,
reveja os vídeos, uma vez que ele vai ficar disponível. Use o vídeo para tirar suas dúvidas, pausa, volta, tenta entender. E se precisar, a professora está aqui, né? Tá lá no grupo de estudo esperando você para tirar suas dúvidas, para lhe ajudar no que for preciso, tá bom? Fiquem bem, se cuidem nessa pandemia aí, né? Fiquem em casa, se precisar sair realmente, né? Se for uma coisa urgente, usem máscara, né? Lembrem que a máscara de pano só vale por 2 horas. Lembrem também que tem que saber usar, não pode ficar botando mão no rosto. Quando for tirar, tem que ter o jeitinho de tirar e depois tem que lavar bem, só usar uma vez. Se cuidem e saúde para todos nós, gente. Valeu!